Graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Francinal de Souza, gravando esse vídeo para todas as minhas redes sociais, em especial você do meu canal de YouTube. Você que vai assistir esse vídeo, deixe o seu joinha, o seu comentário, se possível compartilha. E se ainda não foi inscrito, por gentileza, se inscreva para que assim o canal possa crescer. Ativa o sino de notificação para quando tiver novos conteúdos, o YouTube possa lhe avisar. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham nas suas redes sociais. Estou passando aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para a sua vida, com o tema a salvação na sua casa. Eu vou usar o texto de Lucas, capítulo de número 19 e o versículo de número 9 e o 10. Abra sua Bíblia e leia comigo Lucas 19, versículo 9 e o 10. Que diz assim: porque hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Versículo de número 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Talvez nesse presente momento você está sem entender esse texto bíblico, ou talvez você esteja perguntando: por que filho de Abraão? No versículo de número 9. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 6, assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador com aqueles que o buscam. E quem era Abraão? Abraão era filho de um sacerdote pagão, segundo os estudos bíblicos, por nome de Tera, que morava na cidade de Ur, e que vivia uma vida no pecado da idolatria, fazendo as coisas desagradáveis a Deus. Existem alguns estudiosos que diz que ele adorava até o Deus da lua, do qual seu filho Abraão recebeu uma ordem e uma promessa da parte de Deus. Gênesis capítulo de número 12 e o versículo de número 1 ao 3, a Bíblia confirma essa ordem, essa promessa de Deus para a vida de Abraão. Quando o Senhor disse: sai do meio da tua parentela, sai da tua casa, e eu te farei uma grande nação. Versículo 2 diz: tu serás uma bênção. Versículo 3 diz: maldito serão os que te amaldiçoarem, benditos serão os que te abençoarem, mas em ti serão benditas as famílias da terra. Quando eu falo que ele recebeu primeiro uma ordem, porque o Senhor ordenou que ele saísse do meio da sua parentela, saísse da sua casa. E aí o Senhor promete abençoar ele, fazer pai de uma grande nação. Versículo 2 diz que e ser tu uma bênção. E o Senhor promete estar com ele. Talvez você esteja perguntando: mas por que sair do meio da sua parentela? Eu acabei de citar que seu pai era um sacerdote pagão que adorava outros deuses, que vivia na idolatria, na vida de pecado. E o Senhor tinha uma promessa para cumprir na vida de Abraão. Então, Hebreus capítulo de número 11
e o versículo de número 8, confirma que Abraão acreditou nessa promessa da parte de Deus para a sua vida. O versículo 8 de Hebreus 11, a Bíblia diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, por que filho de Abraão? Porque verdadeiramente Deus, Jesus, encontrou fé em Zaqueu. E aí o versículo de número 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Lucas 19:10. Talvez agora você esteja perguntando, dizendo: e quem é o Filho do Homem? Essa expressão foi uma forma mais correta de apresentar o amor de Deus, ou seja, o evangelho da salvação a essas pessoas. Essa expressão é usada pela primeira vez no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo de número 8, e o versículo de número 20, aonde o Senhor diz: as raposas têm os seus covis, os pássaros dos ares têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí seguiu as sequências dos evangelhos, continuar citando que Jesus era o Filho do Homem. E com isso, João, capítulo de número 3, e o versículo de número 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Mais tarde, em Mateus, capítulo de número 1, e o versículo de número 20 e 21, quando José estava preocupado com a situação que estava ocorrendo com a sua vida, quando Maria estava grávida e pensando em fugir, Mateus 1, 21, a Bíblia diz que o anjo aparece a José e disse para ele: e darás à luz um filho, e o seu nome será chamado Jesus, porque salvará o povo do seu pecado. Meu amigo, minha amiga, Jesus é o Filho do Homem. Eis aí o texto de Lucas 19, o versículo de número 9 e 10. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. O prazer de Deus é que toda alma se salve. 1 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo de número 4 e o 5, a Bíblia diz: no qual o desejo de Deus é que todo homem e toda mulher seja salvo. Mas o versículo de número 5 de 1 Timóteo 2 diz: há um só intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Só Jesus pode salvar. O apóstolo Paulo escreveu na carta de Romanos 10, 17, dizendo: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, e o versículo de número 8 e ao 10, ele diz: esta é a palavra da fé, está perto de ti. Versículo 9 vai dizer: a saber, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conclusão, você que está nos assistindo esse vídeo:
Lucas 19, e o versículo 9 e o 10, essa palavra ela foi ministrada por Jesus Cristo para Zaqueu, o publicano, e uma multidão que acompanhava e que ouvia. Zaqueu era uma pessoa rejeitada pela sociedade. Zaqueu era cobrador de impostos, onde muitas pessoas tinham pela sua profissão que ele era um ladrão. E com isso as pessoas o condenavam e até achavam que ele era um homem tão pecador que não merecia ter Cristo ou encontro com Cristo, a presença de Deus na sua vida. Talvez não fosse só a sociedade, a própria religião dizia que ele não era merecedor da graça e do amor de Deus. Mas que pela fé, Zaqueu teve um encontro com Cristo, acreditando que Cristo Jesus poderia mudar a sua vida. E a Bíblia diz que Zaqueu ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que ele, ouvindo falar de Jesus, deu um desejo no seu coração de conhecer quem era Jesus. E ao subir num pé, numa árvore, em uma figueira, alguma tradução diz isso, a Bíblia diz que Jesus, passando por ali, para debaixo da figueira e manda ele descer daquela figueira. Ele, sendo um homem rejeitado, perseguido, caluniado pela sociedade, pela religião, a Bíblia diz que ele acreditou em Jesus e desceu ao encontro de Jesus. E Jesus disse: desce-te depressa, porque hoje veio a salvação a esta casa. Aí Jesus disse: porque esse também é filho de Abraão. Quando o Senhor disse que ele é filho de Abraão, porque ele demonstrou fé. Assim como Abraão saiu do meio da sua parentela, da sua zona de conforto, deixando a sua casa, acreditando que Deus teria coisas melhores para ele, assim Zaqueu desce. E a Bíblia diz que ele se encontra com Jesus, e mediante a fé. A Bíblia diz que ele recebe o gostoso, ele acredita no perdão de Deus. E a Bíblia vai dizer que a multidão logo olhar para Jesus, que acompanhava e o seguia, e começa a dizer: quem é ele, o Filho de Deus, que se hospeda na casa de um homem pecador? Ou seja, ali até mesmo julgando que Zaqueu não era merecedor do amor de Deus. E aí Jesus faz a diferença entre as pessoas que condena, que julga, e entre a sociedade que abandona, que despreza, a religião que molda as pessoas e demonstra o seu amor. É quando as pessoas dizem que é esse que se hospeda com um homem pecador, ou seja, que não merece, é que Jesus diz para ele: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Meu amigo, minha amiga, eu não sei como você se encontra nesse presente momento. Eu não sei o que as pessoas têm falado de você, o que têm dito de você, o que têm criticado de você. É a veste, é o teu relacionamento, é a tua maquiagem, o teu cabelo. Eu não sei de que forma elas têm te perseguido, é o teu tipo de amizade, é a tua cultura. Eu não sei, mas hoje Deus manda você descer da figueira para ter um encontro com Cristo, e mediante a fé. Assim como Abraão acreditou, aonde a sua paternidade vivia na idolatria, no pecado, que desagradava a Deus. O Senhor disse: sai do meio da tua parentela, sai dessa situação, e eu te farei pai de uma grande nação. Sai da tua casa, da tua zona de conforto. Tenha um encontro comigo, eu tenho coisas melhores para você. E fazer-te-ei uma bênção. E malditos serão os que te amaldiçoarem. Benditos serão os que te abençoarem. Mas em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu não sei como você está. Eu percebo algo aqui muito especial. O amor de Deus por você. Dependente de quem você seja. Dependente da forma que as pessoas te enxerguem. Mas eu vejo aqui o grande amor de Deus. Agora, tem algo que me chama a atenção.
é quando o Senhor olha para Zaqueu. Zaqueu rejeitado pela uma sociedade, se sentindo inferior, mas Jesus prova o seu amor para com ele e diz: desce da figueira. O que Deus quer para você, Ele quer te acolher, Ele te ama, mas o que Ele quer é que você desça da figueira, saia da mentira, saia da idolatria, saia do adultério, saia da fornicação, saia da bruxaria, saia dessa vida de egoísmo, de hipocrisia, se entrega para Deus totalmente. E eu quero dizer para você que você terá uma vida liberta por Cristo. João 8:32 diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 de João 8 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dependente do que as pessoas falam ou dizem de você. Mas se você verdadeiramente, mediante a fé, confessar Jesus como Salvador, entregar a sua vida a Ele, acreditando que Ele pode salvar, que Ele te perdoa. Como diz a Bíblia Sagrada no livro de Atos 3:19, arrepende, reconhece que errou, se converte, muda a tua vida. Arrepende, convertei-vos e receber a presença de Deus. E viva o tempo do refrigério de Deus para a tua vida. Eu quero dizer para você, mais uma vez, Atos, capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Diz que não há debaixo do céu, em cima da terra, nenhum nome dado entre os homens que possa salvar. Mas Atos 2:21 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu finalizo dizendo para você, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Dependente do estado que você está. Mas se você crê que esta é uma palavra que pode libertar você do álcool, da droga, que você crê que Deus pode transformar, perdoar os teus pecados, mudar a tua história, acredite no que diz Romanos, capítulo 10, versículo 8 ao 10, que diz: esta é a palavra da fé que pregamos. Está perto, junto de ti, a saber se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Acredite, seja um filho de Abraão, tenha fé. A Bíblia diz que Abraão deixou tudo pela fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu a Deus, indo para um lugar que não havia de receber, que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Se você crê, eu quero dizer para você que hoje chega a salvação nesta casa. Quando diz a salvação nesta casa, o Senhor está dizendo: hoje chega o perdão na tua vida. Hoje chega a salvação para a tua vida, para a tua família. E quem crê será salvo. Deus te abençoe. Se você está distanciado da presença de Deus, se você está afastado da presença de Deus, ou se hoje Deus abriu a tua mente, o teu entendimento, e tu queira confessar Jesus como teu Salvador, entre em contato comigo, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo e entra comigo no WhatsApp, que eu quero orar por você, que é o DDD 97 98406 7808, pastor Francinaldo de Souza. Deus te abençoe.